Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao segundo domingo da Quaresma, desse tempo quaresmal, desse tempo de conversão, mudança de vida, e uma vida mais orante, uma vida mais de penitência, de caridade, de esmola. Chegamos ao segundo domingo. E a liturgia se encontra primeiro no livro do Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2, do 9 ao 13 e do 15 ao 18. E diz assim: Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca, para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa leitura do Gênesis é muito conhecida. As pessoas que estudam a Bíblia, que fazem sua Lexio Divina, que têm um conhecimento da palavra, sabem muito bem desse texto. Se trata da história de Abraão e do seu filho Isaque. Isaque era filho único de Abraão. Ele não tinha outros filhos. E o anjo do Senhor disse a ele que ele sacrificasse seu próprio filho, o matasse em um holocausto. Abraão ficou triste. Era seu filho, sangue de seu sangue. Era sua alegria. Mas Abraão sabia que a verdadeira alegria era do Senhor. Que ele não deveria fazer suas vontades, mas sim a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Então, mesmo triste em matar seu próprio filho, ele levou seu filho Isaque para o holocausto, em Moriá. Conta a leitura que ele colocou lenha, colocou seu filho, quando estava pegando a faca para matar seu filho, o anjo do Senhor desceu e mandou Abraão parar, que ele não matasse seu filho. E assim aconteceu. Abraão não matou seu filho. Por que ter essa história? Porque Deus queria provar a fé de Abraão. Deus queria ver se Abraão o amava mesmo. Era obediente a ele mesmo. Então, ele foi provado na fé.
e venceu. Seu filho não morreu, assassinado por suas mãos. Sabe o que já pensou, meus irmãos? Um pai matar o filho? Uma criança? Mesmo se fosse adulta, qualquer idade. Era algo muito decepcionante, muito triste. Mas ele não matou. O anjo disse que ele foi obediente a Deus. E assim ele se tornaria um grande pai da humanidade. Não é Abraão nosso pai, como diz os escritos bíblicos. O anjo disse que a sua descendência seria como as estrelas, como as areias da praia. Que ele foi fiel a Deus. Ele não quis fazer sua vontade, mas sim a vontade de Deus, a vontade do céu, a vontade do alto. E a vontade de Deus está acima de qualquer vontade humana. A obediência a Deus está acima de qualquer obediência humana. Nele devemos ficar firmes. A Ele devemos sempre obedecer. Assim como foi Jesus, obediente até a morte de cruz. Ele não desobedeceu o Pai. Ele foi fiel, mesmo sofrendo, mesmo sendo caluniado, flagilado. Ele foi obediente até a morte de cruz. Abraão foi obediente e por isso ganhou um presente de Deus. Ser nosso pai Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ele fez Abraão pai de uma multidão. Muitas vezes podemos ser provados na fé. Muitas vezes pode acontecer algo conosco, é Deus provando a gente. Claro, nem todo caso, nem todo. Algumas questões aí do mal que não é Deus que prova, e sim o maligno. Que nos tenta, que nos prejudica, que nos atrapalha. Mas muitas vezes Deus prova a nossa fé. Se estamos ali de prontidão, de adoração, de louvor, sinceros. Deus quer sempre a sinceridade. Ele não quer ninguém na sua casa, na sua igreja, de má vontade. Não. Isso não vale para Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele com gosto. Com fé, uma fé autêntica, uma fé firme. Uma fé que gera frutos, que gera obras. Devemos ser obedientes a Ele em tudo que Ele nos manda, tudo que Ele nos diz a fazer. Obedecendo a Deus, nunca seremos decepcionados. Obedecendo a Deus, nós ganharemos, e muito, em um dia, a vida eterna, a ressurreição, o paraíso. Deus livra seus filhos dos males, das angústias, das provações. Ele livrou Abraão da provação. Ele livrou seu filho Isaac da morte pelo seu pai Abraão. Deus não quer que ninguém mate ninguém. Deus não queria que Abraão matasse o seu filho Isaac. Não, era só uma prova para ver a fé de Abraão, para ver qual era o tamanho da fé dele, se ele honrava a Deus mesmo, se ele cumpria os mandamentos de Deus, se ele fazia o que Deus mandava. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer que ninguém assassine ninguém. O homem que é mau e mata seu próximo, seu semelhante. Deus não quer os assassinatos. Deus não quer esses crimes. E devemos vencer tudo pela fé. Vencer tudo pela obediência da lei de Deus. Vencer tudo com o amor, com a fortaleza,
com a caridade, com a oração, com a obediência. Sejamos obedientes a Deus e não seremos decepcionados. O Salmo é o Salmo 115 e a antífona diz assim: andarei na presença de Deus, juntarei na terra dos vivos. Qual é a terra dos vivos? Essa terra é de vivos. Mas há outro mundo, há outra dimensão que tem muitos vivos. É a eternidade, é o paraíso, é o céu, é as muitas moradas do Pai. E aqui ele diz: andarei na presença de Deus, juntarei na terra dos vivos. Na presença de Deus é no céu, é na eternidade. A morte é questão de instantes. Praticamente a morte não existe, porque essa passagem se chama morte, mas a vida continua. A pessoa não fica morta para sempre. A pessoa vive. A vida continua. E lá, quem fizer o bem, vai andar com Deus, na terra dos vivos, nas almas celestiais, dos santos, das santas, dos anjos, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, toda a região celeste, todo o reino celestial. Lá, Deus não é um Deus de mortos, meus irmãos, como diz a palavra. Deus é um Deus de vivos. Agora, quem é para o inferno tem a morte espiritual, tem a segunda morte. Mas para o que vão para o purgatório e para o céu, só existe uma morte, mas a morte praticamente não existe, será esse nome da passagem. Morte só indica a passagem, esses instantes até chegar na eternidade. Então Deus não é um Deus dos mortos, mas de almas vivas, de almas que o louvam na eternidade, de almas que o adoram na eternidade, que cantam os louvores, que celebram a liturgia celeste, que escutam e meditam a palavra, que participam das festas celestiais. Deus é um Deus vivo. Os vivos estão lá, e muito vivos, muito. Não estão mortos não, feito tantos dizem. Não estão dormindo não, feito tantos dizem. Estão acordados, estão vivos, estão celebrando o Cordeiro. Estão adorando a Jesus. Estão participando da vida celestial, que é a vida eterna, esperando a ressurreição dos mortos. E aqui vai dizer: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Veja, a gente pode passar qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer decepção, qualquer mal, mas a gente deve sempre guardar a nossa fé. E nunca desistir da nossa fé. Sempre guardar a nossa fé, como o salmista disse. Ele era tomado por inúmeros sofrimentos, mas a fé, ele continuava com a fé. Ele guardava a fé, não desanimava da fé. Passando por qualquer sofrimento, mas nunca desistia, sempre guardava a fé. Mesmo falando, mesmo vivendo sofrimentos, angústias. Assim deve ser nosso. Guardar a nossa fé sempre. Não importa o que acontecer, Deus está conosco. Deus é por nós. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Quando os amigos de Deus são os anjos de luz, são as pessoas de luz, esses anjos aqui na terra, em pessoas puras, pessoas com coração limpo, com coração bom, com santidade, com pureza, com justiça, com amor, com caridade, com coração. Deus, ele se compadece por aquela alma. Aqui diz que é sentida por demais pelo Senhor. Não é que Deus vai ficar angustiado porque uma pessoa morre. Não. É porque ele vê aquela pessoa como um olhar paternal. Mas ela levará para junto dele.
Então, para que sentir demais a morte de uma pessoa? A gente é que sentimos. Agora, depende da morte. Se for uma morte que não esteja nos planos de Deus, aí Deus vai sentir. Um exemplo, Deus fez nascer uma pessoa para ela viver 80 anos na Terra. Ele já planejou tudo isso. Que ela seria uma freira, que viveria num convento, orando, rezando, comungando, confessando, fazendo bem. Deus planejou tudo isso para ela. Aí chega um bandido no convento e tira a vida da freira. Veja, Deus vai sentir por demais. Ele não planejou isso para a freira, para aquela mulher. Então ele sente por demais. Essa é o que o salmista quer dizer. Mas quando a gente morre segundo os planos de Deus, Deus se alegra. Deus quer nos receber na vida eterna, no céu. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A gente deve sempre invocar a Deus. Quem invocar a palavra será salvo. Quem invoca a Deus está sempre perto. E aqui, invocar o Senhor, invocando o seu nome santo. Porque o nome de Deus é santo, o nome de Deus é sagrado. Faz bem nós invocarmos a Ele. Invocar é pedir ajuda, pedir assistência, pedir auxílio, pedir que Ele esteja conosco, agindo em nós. E seremos salvos por isso. Quem invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. Às vezes a pessoa invoca tantos espíritos maus, mas não invoca Deus. Invocar a Deus, nunca o espírito do mal, nunca o espírito das trevas. Não invocar sempre a Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, a Virgem Maria. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos atos da casa do Senhor, em teu meio, a cidade de Sião. A cidade de Sião é a igreja, mas também a igreja celeste. Sião é a igreja celeste. Sião é o lugar onde Deus está, a nova Jerusalém celeste. E nós devemos sempre estar presente na sua igreja, aqui na terra já, para podermos participar da nova Sião, que é a eternidade, que é a igreja celeste, que é a nova Jerusalém celeste. Entrar nos átrios do Senhor. Nunca dizer um não para ir para a casa do Senhor. Tem uma palavra que diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muita alegria. Deus abençoa nosso passo, nosso caminhar. Quando vamos em direção a Ele, quando vamos ficar na sua presença, adorando, servindo, louvando, meditando, contemplando. Isso traz para nós muita alegria, e principalmente para Deus. Ele fica contente com nossas boas ações. Porque o mundo está cheio de violência, cheio de maldade. E quando pessoas justas fazem o bem, Deus se alegra. Deus fica contente. Deus aprova, Deus fica ao nosso lado. Ele sabe que ali é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem. Tantas outras fazem o mal, Deus não aprova o mal delas. Mas a gente faz o bem, Deus aprova e fica felicíssimo, contentíssimo em nossa alegria, em nosso bom proceder. A segunda leitura se encontra na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 34. Diz assim: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu
mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, decidindo por nós? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, se Deus é por nós, diz São Paulo, quem será contra nós? Ninguém. Deus agindo, ninguém impede. O que Deus aprovou, ninguém desaprova. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém consegue parar a ação de Deus. Nenhuma força tenebrosa, nenhuma força humana ou espiritual. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Ele é por nós. Ele nos protege. Ele nos dá segurança, nos dá proteção, nos dá uma luz que nos protege das trevas. Qualquer inimigo, seja qual for, espiritual ou carnal, nunca vai poder com Deus. Nunca vai parar a ação de Deus. Porque Deus é por nós. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Deus é todo poderoso. Mesmo que nos atinjam, mas Deus, Ele sempre nos dá força para seguirmos em frente, na caminhada de cabeça erguida, fazendo bem. E aqui diz, Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como nos daria tudo junto com Ele? Nós somos herdeiros do reino dos céus. Assim como Jesus reina nos céus, nós que seremos transportados para o reino celeste, herdaremos também junto com Jesus essa herança celeste, essa herança salvífica, essa herança eterna. Deus quer que a gente participe junto com seu Filho Jesus, na morada eterna, na morada celestial, no reino dos céus. Ninguém vai impedir. Ninguém. Nós moraremos para sempre no reino celestial. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Não tem que gostar de acusar as pessoas, mas acusa de uma maneira condenatória. Para ela, aquela pessoa está perdida. Ela condena mesmo. E aqui Deus diz, quem acusará os escolhidos de Deus? Os maus acusam os escolhidos de Deus. Os que são de Deus, os que vivem em Deus. Eles não vivem a fé, estão longe de Deus e ainda acusam os escolhidos. Veja, não falei de nada dessa acusação. Quem acusará? Ninguém. Deus que os declara justos. Deus declara a gente justo. Se Deus declarou, ninguém vai tirar essa declaração. Ninguém vai tirar essa afirmação. Se Deus declarar a gente justo, ninguém mais nos vai fazer com que nós percamos a justiça, pratiquemos injustiça. Não. Quem nos acusará? Ninguém. Quem acusará das coisas de Deus? Ninguém. Se é acusado, não vale de nada. Se vier acusando, não vale de nada. Porque Deus já nos declarou justos e herdeiros do céu. Ninguém nos tirará do reino celeste. Ninguém vai nos tirar da salvação. E vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a dor, nem a fome, nem a perseguição, nem a nudez. Nada. Temos essa convicção. Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, dizendo por nós. Quem vai condenar a gente? Ninguém. Nós somos justos. Nós que praticamos o bem. Deus vê, meus irmãos, tudo que a gente pratica. Ele reconhece nossas boas obras. Ele reconhece que temos o coração puro, coração limpo, coração cheio de luz, cheio de pureza, cheio de graça. Ele sabe.
que a gente pensa, o que a gente vive. Quem vai nos condenar? Ninguém. Jesus? Muito menos Jesus. O que disse? Ele morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Deus intercede por nós. Jesus é o grande intercessor da humanidade. Se erramos, temos um grande intercessor. Se caminhamos junto com Ele, ninguém vai nos tirar da sua presença. Ninguém nos dará em condenação, porque Jesus não vai nos condenar, porque andamos no caminho certo, no caminho do amor, no caminho da paz, da união, da justiça, da fraternidade, da caridade, cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo as leis do Senhor. Enquanto as pessoas não fazem nada disso, ficam acusando nós, que somos justos, que somos de Deus. Essas pessoas falam uma coisa que nunca vai se realizar, que nunca vai se cumprir. Porque certa vez, a palavra de Deus diz assim, olha, aos fariseus, Jesus disse, vocês estão no inferno e querem trazer mais pessoas para ir com vocês para o inferno. Muita gente é assim, como os fariseus. Está fazendo obra das trevas, invoca o maligno, fazem o que é mal, e quer arrastar mais pessoas para ir para o inferno junto com elas. Mas nós que somos justos, nós passaremos por tudo isso, por cima de tudo isso. Nós iremos para o céu. Mesmo que nos acusem falsamente, com calúnia, com falso testemunho, com mentiras, com enganações. Deus vê que nós somos certos e verdadeiros. Deus sabe qual é o nosso pensamento e o pensamento do maligno. Deus sabe qual é a nossa ação e qual é a ação do maligno. Nós entraremos no reino do céu. Ninguém vai nos condenar. E essas pessoas que fazem o mal, é triste o fim delas. É triste. Mas nós temos uma certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai nos acusar. Não adianta acusar, não adianta condenar. Porque Deus sabe nosso proceder. Deus conhece nós perfeitamente. Sabe toda a nossa ação, todo o nosso pensamento. O Evangelho é o de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado, escutai o que ele disse. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse domingo, que é o segundo domingo da Quaresma, o Evangelho de Marcos, que conta a história da transfiguração do Senhor, de Jesus. O que foi isso? Jesus estava orando no Monte Tabor. Jesus sempre se retirava para os montes para orar. Passava várias horas orando na intimidade com Deus, seu Pai.
E ele tinha levado Pedro, Tiago e João também. E quando Jesus estava no monte, apareceram-lhe duas almas. A de Elias, que representa o profetismo, os profetas, e a alma de Moisés, que representa a lei. E eles estavam conversando com Jesus. E a conversa era essa, que ele deveria morrer em Jerusalém. Estava se aproximando a hora dele morrer em Jerusalém. Que ele ficasse preparado. Que ele ficasse nessa sintonia com Deus, porque Deus mandou ele ao mundo para ele morrer pelos pecadores. Deus mandou ele ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Deus enviou ele ao mundo para ele não condenar, mas para salvar. E estava próximo o seu ato de amor, o seu ato de misericórdia, o seu ato de compaixão. Morrer na cruz por toda a humanidade. E nisso Pedro viu Jesus conversando com Elias e com Moisés. E Pedro foi lá dizendo: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos separar uma tenda para ti, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Então escutou-se uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado. Escutai. Era a voz de Deus, para que os apóstolos escutassem a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Que eles não contassem nada a ninguém do que tinham visto, e que eles descessem da montanha. Jesus se transfigurou nesse monte Tabor. O que é isso? Ele recebeu a pureza plena. Ele recebeu a glória da ressurreição antes de passar pela morte de cruz. Deus já tinha envolvido ele com a mesma glória que ele recebeu depois de descer nos mortos e ressuscitar no terceiro dia. Deus o purificou plenamente. Ele ficou resplandecente, suas vestes ficaram muito brancas, iluminadíssimas. Diz São Marcos que nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar da forma que ficou suas vestes, porque era a glória de Deus, era a plena glória de Deus em Jesus Cristo. Ele já sentiu o gosto do que ele ia receber quando saísse da mansão dos mortos. Deus já o confortava ali, Deus já o consolava, Deus já o tranquilizava da morte de cruz. Não ia ser fácil a morte de cruz. Não foi fácil. Mas Deus estava com ele. E ele se transfigurou. Ele ficou puro de luz, resplandecente. É assim que Deus quer também fazer conosco. Nos transfigurar, nos purificar, nos santificar, para um dia nos ressuscitar. Deus quer dar a glória para nós, assim como Ele deu a seu Filho Jesus. Deus quer nos ressuscitar, como Ele ressuscitou seu Filho Jesus Cristo. E fica essa questão também, diz, escutar o que Jesus nos diz. Foi o próprio Deus que disse: escutai o que meu filho diz. Escutar meu filho, escutar o que ele fala. Vocês não querem escutar Jesus. Não querem nem saber de Jesus Cristo. Mas ele quer que a gente escute Jesus. Que a gente obedeça a Jesus Cristo. Tantos mandamentos, tantos ensinamentos que Jesus nos ensina para obedecer a Ele. Temos que ter essa obediência. Escutar o que Jesus nos diz.
Até a Virgem Maria disse nas bodas de Caná: faça o que ele vos disser. Jesus sempre nos diz o que é bom. Jesus sempre nos diz o que é certo, o que é concreto em nossa vida. E ele proibiu que os apóstolos não contassem a ninguém até ele ressuscitar dos mortos. Mas só que os apóstolos não entenderam o que era esse ressuscitar dos mortos. Veja, eles não tinham captado essa mensagem ainda, eles não tinham entendido o que é ressurreição dos mortos. Nós sabemos que a ressurreição é a última promessa de Deus. Que a ressurreição é a glorificação das nossas almas. Nós vamos receber um corpo glorioso. Um corpo cheio de luz e glorificação. Semelhante a esse nosso. Mas vai ser um corpo espiritual. Nós vamos ressuscitar, nós vamos ressurgir com esse corpo glorioso. Deus vai ressuscitar. Isso vai ressuscitar quem já está salvo. Os condenados não vão ressuscitar para a vida, mas sim para a morte, para o inferno, para a condenação. Mas os bons, os justos para a vida. Outra dimensão. Outra vivência espiritual. Todas as almas no céu, menos a de Jesus e de Maria, estão esperando a ressurreição. Estão esperando o último dia para ressuscitarem primeiro do que nós aqui. Eles vão receber um corpo glorioso, né? No céu só existem duas almas ressuscitadas. Só existem dois corpos gloriosos. O de Jesus e o de Maria. Os outros, os santos, as santas, as almas dos justos, estão esperando o último dia para ressuscitarem. Não sabemos quando isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos. Isso será na vinda de Jesus, na vinda definitiva que ele tanto prometeu. Mas nosso corpo será um corpo espiritual, semelhante a esse nosso. Mas um corpo glorioso, cheio de luz, cheio de faculdades, cheio de poderes. Nós vamos ressuscitar, ressurgir para uma vida nova, para uma vida ressurrexa, para uma vida cheia de glória, cheia de luz. Então isso os apóstolos não entendiam. E como foi depois da morte de Jesus? Eles não entendiam também isso. Eles não sabiam porque ao certo Jesus tinha falecido. Eles tinham essas dúvidas na cabeça. Só depois que Jesus apareceu ele ressuscitado, eles compreenderam a Escritura. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Mas ainda muita gente lá tinha dúvida. Mas Jesus aparece a eles, Tomé mesmo só acreditou vendo Jesus. Então eles demoraram para captar essa mensagem, o que é ressurreição. Mas depois que Jesus aparece a todos eles, eles acreditam. Jesus ressuscitou dos mortos. Então que nós, de acordo com essa santa liturgia, que a gente obedeça a Deus. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a vontade. Que a gente seja obediente ao Pai. Que a gente seja obediente a Jesus. E saber que ninguém vai nos condenar. Ninguém vai nos acusar. Porque nós fazemos sempre o bem a Deus, ao próximo, a nós mesmos. Sermos pessoas de luz, de fé, de caridade, de amor. Iremos ressuscitar um dia para a vida eterna.
para a vida celeste, onde só viveremos no bem, no amor, na paz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos guie, nos livre de todo mal. Palavra de salvação, somente só tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.